Olá, aluno do sétimo ano, seja bem-vindo para mais uma aula de ciência. Sou o professor Dairan Santos, mas antes não esqueça daquele like, daquele joinha, compartilhar o canal Juazeiros da Educadora Aula em Rede. A aula de hoje vai ser sobre botânica econômica. Aí vocês devem estar imaginando, professor, botânica econômica, o que é que significa isso? Basicamente é o estudo das plantas e dos vegetais, só que com a utilização do ser humano na sociedade. Então, isso basicamente é o estudo da botânica econômica. Então, vamos lá? É o seguinte, para que serve estudar botânica econômica? Satisfazer a curiosidade intelectual, então vocês vão entender esses processos de manipulação do ser humano com relação aos vegetais ou às plantas, entender um pouco sobre a biodiversidade e sua transformação, transformar a biodiversidade em recursos humanos na sociedade, ok? Compreender o papel das plantas como fonte de matéria-prima. Quais são essas fontes de matéria-prima? A alimentação, medicamento, as plantas também têm a função de manutenção do clima, como por exemplo, e estabilidade do solo. Então as plantas têm várias funções, tanto na natureza como para o ser humano. Vamos lá? Qual é o objetivo desse estudo? Estudar e utilizar as plantas e outros organismos pelo ser humano para variados fins. Ao contrário do que o emprego da palavra econômica indica, o ramo do estudo da botânica econômica ele não se ocupa basicamente da parte monetária, da parte financeira, mas também de outros atributos que eu vou explicar futuramente. E pode ser utilizado em diferentes ramos do conhecimento, como o ramo da alimentação, produção de óleos, combustíveis, madeiras, medicamentos, produção apícola, monocultura, ornamentos e etc. Então, na nossa sociedade, basicamente, muito do que nós utilizamos, retiramos da natureza e retiramos, por exemplo, das plantas. Se vocês olharem ao redor de vocês, vão ver muitas coisas que são feitas a partir de plantas. O próprio vestuário de vocês, por exemplo, é uma utilização das plantas para transformar em uma matéria-prima onde nós utilizamos, ok? Vamos lá. Com relação às plantas alimentícias, é o que vamos falar até então. São plantas responsáveis pela sobrevivência da maioria dos animais existentes. Os grupos mais importantes, quando eu falo de plantas alimentícias, são os seguintes. Eu tenho certeza que algum professor de vocês já falaram que o reino planta é um reino que é formado por vários organismos, onde são agrupados também em famílias. E as principais famílias alimentícias do reino planta são o reino Poácea, o reino Fabácea, a família Poácea, a família Fabácea, a Nonácea, Solanácea, Rutácea, Apiácea e Mirtácea. Cada família dessa vai ter vários grupos que estão representados entre si. Exemplo, reino Poácea, são o reino das gramíneas. Tudo que vocês imaginarem como grama estarão nessa família, ok? Fabáceas são as leguminosas. Todos os leguminosos que vocês conhecem vão estar agrupados nessas famílias. Assim sucessivamente, tá? Então vamos lá. Quando você fala de plantas alimentícias, você tem que estar associado o quê? Cereais. E cereais são partes do grupo das gramíneas ou poáceas que são utilizadas como alimentos, tá bom? São importantes fontes de energia devido ao seu alto teor do amido. Um exemplo de planta alimentícia, eu tenho aqui é o milho, tá? O milho ele é muito utilizado em vários países. Não o milho em si, como vocês conhecem, mas sim seus derivados que são utilizados. Como, por exemplo, as pessoas podem utilizar o milho na produção de amido, floco de milho, xarope de glicose, óleos comestíveis, ração animal, margarina, combustíveis e cosméticos. Então, o milho ele é muito utilizado na sociedade, principalmente a sua derivação, que foram esses que eu falei agora. Outro tipo de planta alimentícia vai ser o trigo. O trigo ele é muito utilizado principalmente no pão e ele desenvolve principalmente em climas mais amenos. O Brasil o Brasil tem esse problema em produção de trigo porque o clima do Brasil não é um clima adequado para você produzir
Trigo. Então, basicamente, o Brasil tem que importar muito trigo de outros países por causa disso. É por isso que o pãozinho que você tem em casa tem um preço um pouquinho elevado, porque nosso clima não favorece a produção de trigo. Outro tipo de planta alimentícia muito utilizada vai ser o arroz. O arroz, com certeza, é um dos alimentos mais utilizados pelo ser humano, ok? E principalmente na região asiática, que são grandes consumidores de arroz. Outro tipo de plantas alimentícias, que são os tubérculos e raízes, a batata e a mandioca, que é muito apreciado aqui no nosso país, ok? A batata mesmo, existem várias espécies de batata. Se eu não estou enganado aqui, existem em torno de 2.000 espécies de batata, então é um grupo que tem uma grande variedade, ok? E a mandioca também, ela é muito utilizada, principalmente na África e nas Américas, principalmente a América do Sul, ok? E é uma importante fonte de nutrientes. Outro tipo de plantas alimentícias são as frutas, que tem como exemplo aqui a laranja e o tomate, ok? Onde a laranja, ela é uma planta que ela é de origem asiática, ela não é brasileira, é uma grande fonte de vitamina C, e o tomate, ele é muito utilizado no nosso país, ok? Tanto a fruta no alimento, como os seus derivados, como molhos e outros. E eu tenho também como exemplo de alimentos, que são os legumes e as verduras, eu tenho aqui a cenoura, que é muito utilizada principalmente na região sudoeste e nordeste do nosso país, e alguns legumes, ok? Como beterraba, como chuchu, como espinafre, agrião, são exemplos de verduras. Então vamos lá para o desafio. Eu falei para vocês que botânica econômica é o ramo da ciência que estudou as plantas no seu valor utilizado pelo ser humano, e eu dei alguns exemplos de plantas alimentícias utilizadas pelo ser humano. Aí vai. O que é botânica econômica? Você não escreveu o que é botânica econômica, está lá no primeiro ou segundo slide. E qual a sua importância para a sociedade? Muito simples a pergunta. Caso não tenha entendido na aula, você pode recorrer, por exemplo, à internet para achar essa pergunta. Segunda pergunta, dê 5 exemplos de cereais. Você vai dar 5 exemplos de tubérculos ou raízes. Você vai colocar ainda mais outros 5 exemplos de frutas e você vai colocar 5 exemplos de legumes. Ok? Muito fácil. Então, boa sorte, pessoal, na atividade.